Olá papai, olá mamãe. Quem nunca ouviu este ditado? Quem quer ter respeito, tem que respeitar. Você já deve ter ouvido esse ditado ou algo similar. E é a respeito disso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Newton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá papai, olá mamãe. Mais um dia de feriado aqui no Japão e eu venho falar aqui sobre respeito, onde eu tenho colocado em prática na minha vida para que eu possa ensinar mais minhas filhas e criar autoridade. Não só isso que cria autoridade, mais para frente eu vou estar falando outras coisas que criam autoridade, mas hoje é relacionado a respeito, que já é um tema complexo e por ser um tema complexo eu também vou estar falando outros vídeos sobre respeito. Aqui eu separei 5 coisas que eu senti através dessas atitudes que eu possa estar melhorando, que eu consigo o respeito das minhas filhas, beleza? E para começar eu quero falar do grito. Tente colocar a seguinte coisa em prática. Se você está num cômodo e o seu filho no outro, vá até ele e tente conversar. Tente passar a mensagem que você quer passar. Por exemplo, você fala assim, tá tudo bagunçado, você quer que ele arrume. Filho, por favor, vai lá arrumar. Usa a palavra primeiro, por favor. Chegue, filho, por favor, vai lá arrumar. E ele vai, talvez ele vai fazer, talvez não. E se ele não fizer, aí sim você grita. Mas, primeiramente, que eu coloco, e eu tenho colocado isso em prática, eu chego nas minhas filhas, se elas não estão me escutando, eu bato nelas assim um pouco, não bater, né? Dou um toquezinho nela e falo, filha, arruma, a gente fala catazuque, né? Faz o catazuque, vai arrumar suas coisas. Então, isso tem melhorado bastante. Eu tenho melhorado também o meu estresse, porque eu não estou gritando tanto de um lugar para outro, eu vou até elas, largar a mão dessa preguiça que a gente tem como pai, como mãe, eu também tenho essa preguiça. Às vezes eu fico gritando aqui, minha filha não escuta, não me obedece. Então eu desço lá, eu sempre vou lá, vejo o que elas estão fazendo, chamo a atenção delas e faço o que eu quero que elas façam. Entendeu? Falo para elas o que eu quero que elas façam. E naquele momento que eu converso, muitas vezes tem resolvido, outras vezes eu tenho que gritar. E é por isso que eu te falo, primeiramente converse. Se não resolver, aí sim você grita, beleza? E passando para o segundo item, que é quando você estiver conversando com seus filhos, com seu filho, com sua filha, qualquer momento que você estiver conversando com ele, sempre olhe nos olhos. Por que sempre olhar nos olhos? Porque através de você olhar nos olhos, você vai conseguir tomar a atenção dele e você vai saber se ele está prestando atenção naquilo que você está falando para ele, naquela mensagem que você está falando para ele, seja uma ordem para catar alguma coisa, para fazer alguma coisa, seja uma ordem, seja uma mensagem que você quer passar de um ensinamento, ele vai estar tomando aquilo, ele vai estar aprendendo. E através desse olhar você vai estar sabendo se ele está aprendendo sim ou não. Beleza? Então, sempre olhe nos olhos do seu filho, da sua filha, para você ter essa certeza. Se ele estiver fazendo outra coisa, ele vai estar viajando na maionese, o que você está passando vai estar entrando aqui e saindo por ali. Então, coloque isso em prática. Sempre olhe nos olhos, porque assim ele vai estar aprendendo. Beleza? E passando para o 3, você colocando isso em prática, não só para a vida em relação aos seus filhos, para tudo, coloque sinceridade. Até para os seus filhos. Às vezes a gente é sincero para um amigo, a gente é sincero para os nossos pais, e para os nossos filhos a gente tem receio de ser sincero, receio de falar a verdade sempre. Não, coloque isso na vida da educação do seu filho também. Às vezes você tem medo de falar aquela coisa porque ele não sabe, mas se você não falar, ele não vai aprender. Então, seja sincero, porque se você não for sincero e você estiver conversando nos olhos dele, ele vai saber que você não está falando. Ele vai saber que você está faltando com a verdade, que você está ou ocultando ou está mentindo, através de uma quebra de olhar. Então, por isso que você tem que sempre tentar ser o mais sincero possível para que ele possa aprender. E isso tem me ajudado bastante. Eu tenho colocado sinceridade, eu tenho feito aquilo que eu tenho dito. Se eu falo para minha filha, faça isso, eu também tenho feito. Então, eu tenho sido sincero nas coisas que eu tenho ensinado. Então, seja sincero sempre que você for conversar com seu filho e educar seu filho. Beleza? E passando para a dica número 4, que é, se ele não está aprendendo, repita. Às vezes a gente não tem a paciência de repetir aquilo que a gente ensinou. A gente viu que ele não aprendeu, a gente fala, tá bom filho, tá bom, vai para lá.
já tá bravo, a gente já tá bravo, a gente não repete aquilo. E o filho às vezes fica sem entender por que que o pai e a mãe deu a bronca, gritou e você não repetiu. Então eu sempre tenho procurado repetir com as minhas filhas o que elas têm, o que elas têm para aprender, principalmente com ações que elas fazem errado. Eu sempre repito, fala, filha, você fez isso, isso e isso, por isso você ficou de castigo, assim, assim, assim. Sempre depois do castigo, eu sempre tenho ensinado elas, sempre tenho mostrado para elas e, e repetido tudo aquilo que eu tenho visto que ela não está aprendendo. E outra coisa importante que eu vou te dar como dica também, você está querendo ensinar, faça com que eles repitam também aquilo que você está falando. Por exemplo, você fala assim, não devo. Outro dia minha filha bateu na mais nova e eu falei assim, filha, você não deve bater na sua irmã. Aí eu comecei a explicar tudinho, eu falei, você entendeu? Ela falou, entendi. Eu falei, então o que que o papai falou? E ela não repetiu, porque ela não estava prestando atenção. Então, nisso eu vi que ela não estava prestando atenção. Então eu fiz ela repetir duas vezes, para que ela possa entrar na cabeça dela. Por mais que seja mecânico, mas uma hora ela vai assimilar que aquilo lá é errado e que ela tem que fazer aquilo lá. Isso é um aprendizado para ela. Então por isso que eu falo sempre para as minhas filhas repetirem aquilo que eu tenho para ensinar e se eu vejo que elas não estão aprendendo, sempre vão repetir cada vez mais e mais. Então coloque isso como uma lição para você também. Você viu que ele não aprendeu, você vai lá e repita o que você tem como mensagem. E se ele não aprendeu, faça com que ele repita aquilo que você está passando para que ele aprenda também. Por mais que seja demorado esse processo, por mais que te tome tempo, tente colocar isso, você vai ver que através disso que você está colocando, o respeito maior, porque às vezes ele vai colocar na cabeça dele, minha mãe é chata, se eu não falar, ela não vai parar, ou meu pai é chato, ele não vai parar. Então, eu tenho isso também, eu falo isso sempre para minha esposa. Eu sou chato, por isso que às vezes minhas filhas me escutam, porque elas sempre vão, se elas fizeram alguma coisa de errado, aquilo que eu falei para elas que é errado, elas vão ter que escutar. Então acho que elas têm na cabeça dela, acho que eu vou fazer certo, porque se eu fizer errado, meu pai vai ficar buzinando no meu ouvido e vai ser ruim para mim. Então coloque isso na cabeça. Repita, faça com que eles repitam aquilo que é errado, beleza? E para a última dica, que eu quero que vocês coloquem em prática sempre, sempre mesmo, não só na infância deles, como também na fase adulta, que é escutar. Eu já falei em outros vídeos sobre escutar os filhos. Isso vai ajudar bastante quem tem problemas, filhos que têm problemas, porque às vezes o que causa afastamento é pais que não escutam os filhos. E por você não escutar seu filho ou sua filha, você vai perder um pouco do respeito dele, porque ele não vai ter com quem confiar. Então, tudo aquilo que ele tem de dificuldade na vida dele, ele não vai confiar em você para passar, para que você possa ajudá-lo a resolver. Porque ele vai ver que você não escuta, então você não ajuda ele a resolver. Então, desde pequeno, sempre escute ele. Por mais besteira que ele fale, escute ele. Tente colocar isso e observe o que ele está falando também. Por exemplo, a gente finge que está escutando, a gente fala, tá bom, filho, tá bom. Então sempre tente. Minhas filhas tem vezes que cansa, porque elas falam assim, ah, pai, eu quero isso. Elas sempre estão assistindo um videozinho que tem alguém ganhando presente, ah, pai, quero isso. Ou então mostra um brinquedo, ah, pai, quero aquele, quero esse. Eu sempre estou olhando o que elas querem para mim também aprender o que elas gostam, né? Então sempre escute seus filhos, porque através de você escutar, ele vai estar passando os problemas dele, seja os momentos felizes dele, seja os momentos tristes dele. Você vai saber quem é seu filho, como resolver os problemas deles, quem são os amigos deles, principalmente isso também, porque através dos amigos pode ser que eles sejam levados para o mau caminho. Então, procure sempre estar conversando e escutando seus filhos. Isso tudo é interligado, igual eu falei no começo, né? Que eu falei sobre olhar nos olhos, ser sincero. Então, você escutando seus filhos, o seu filho, a sua filha, a sinceridade vai aflorar em você. Você vai ver que você vai estar ensinando ele a ser sincero também. Então, tudo isso coloque em prática, beleza? Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo, essas 5 atitudes que você tem que colocar na sua vida, você tem que colocar em prática para que você adquira um respeito maior do seu filho. E você também aprenda a respeitar outras pessoas através dessas atitudes também.
Só para recapitular, você primeiramente não grite, você aprenda a conversar primeiro, se for o caso, o último caso, grite. Número 2, sempre olhar nos olhos para que você consiga obter a atenção do seu filho, da sua filha, você veja que ele está realmente aprendendo aquilo que você está passando, a mensagem que você está passando, ele está escutando. Terceiro, a sinceridade. Seja sempre sincero, sempre fale tudo aquilo que você falar, você também colocar em prática aquilo que você está falando. Você não mentir para o seu filho, porque ele vai detectar, então ele vai saber que você está escondendo algo. E o quarto, você repetir para que ele possa aprender. Ter essa paciência de repetir, mesmo que ele não tenha aprendido de primeiro. E faça com que ele repita também as coisas que você achar que ele não está aprendendo. Faça com que ele volte, faça com que ele decore, vamos dizer assim, né? Que ele decore aquilo que você está ensinando. E o último, que é o que você tem que ter para sua vida, que eu acho muito importante, que é o escutar. Seu filho vai ter sempre um problema, e se você não escutá-lo, a partir do momento que vai chegar num momento que, se você passou tantos dias que você não escutou, que ele vai ter um problema sério, e você não vai ser a pessoa confiável para ele contar as coisas. Ele pode ser contar esse problema para uma pessoa de má fé e ele cometa algum crime, alguma coisa assim que seja ruim para a vida dele, e você vai se arrepender. Então, para que você não se arrependa, escute ele já desde pequeno, tudo que ele tem para te contar, seja besteirinha, mas coloque aqueles 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos que seja, converse e escute seu filho, beleza? E sempre interaja com ele. Bom, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele eu gostei, se você não gostou, deixa o porquê você não gostou. E tiver alguma dúvida ou crítica, eu também estarei pronto a te responder. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!